Cheat, truque, trapaça, hack são todos nomes dados a códigos que tornam a experiência de um determinado jogo mais facilitada, seja desbloqueando algum personagem ou mapa, te dando mais dinheiro dentro daquele jogo ou te favorecendo de algum modo. Hoje em dia os cheats são usados para beneficiar o jogador em alguma partida online, o que obviamente torna proibida a utilização, mas até que antigamente não era tão diferente assim. A maioria dos jogos tinha algum código dentro do menu, porém eles eram usados para tornar aquela experiência mais divertida. E Plantas vs Zumbis não é diferente. Se você jogou esse jogo em meados de 2019, você tá ligado que era possível usar vários cheats para mudar o visual dos jogos. Porém, há um deles que não é tão legal assim, e que não é possível ser usado sempre que você bem quiser. Essa creepypasta foi escrita por um youtuber chamado Iezan, e nela ele relata uma experiência muito estranha que ele havia tido com o jogo e um suposto cheat. Tudo se inicia com ele relatando que eram aproximadamente 9 horas da noite, e que ele estava se preparando para gravar mais uma gameplay de Plantas vs Zumbis. Até aí tudo bem, o garoto abriu o gravador de tela e logo em seguida o próprio jogo. Mas assim que terminou de carregar, o nosso amigo ficou desanimado ao descobrir que o jogo pediu para criar um novo perfil de jogador, o que claramente faria com que todo o progresso anterior fosse jogado na merda. Tô sentindo cheiro de merda. Ou simplesmente jogado fora. Mas como nosso amigo é inteligente, ele lembrou que havia feito um backup do jogo anterior. Então, obviamente, a primeira coisa que ele tentou fazer foi clicar em cancelar e simplesmente fechar o jogo. Mas ele não teve muito resultado. O jogo não queria sair daquela tela. Então ele simplesmente se viu obrigado a criar um novo perfil para depois finalmente conseguir fechá-lo. Aleatoriamente, ele escreveu uma certa combinações de letras e números, que acabou fazendo surgir a palavra U53RDV, que foi o primeiro passo para as coisas ficarem estranhas. Quando ele clicou em aceitar, a tela ficou preta e apareceu o seguinte aviso: atenção, foi escrito um comando que ativará o modo de desenvolvedor para este jogo. Continuar mesmo assim? Quando ele leu isso, o garoto ficou até que animado, porque ele começou a pensar em todas as possibilidades que ele poderia ter com esse modo. Ao aceitar, o jogo fechou e começou a ser reiniciado. Porém, dessa vez, a logo e o nome mudaram. Agora dizia Plantas vs Zumbis modo de desenvolvedor. Ao abrir o jogo, as mudanças tinham sido completamente diferentes do que ele estava esperando. O jogo ficou estranho e diabólico, estava tudo distorcido, e com a música do jogo tocada de maneira diferente. Entrando no menu, tudo parece extremamente desagradável e incômodo. Indo mais a fundo, olhando as opções do jogo, ele notou que tudo estava exatamente como ele havia deixado, porém com um aspecto estranho. Analisando melhor aquele menu principal, dá para notar na parte inferior esquerda um balão de fala em cima do regador do Zen Garden, escrito Help, ou ajuda em português, o que é no mínimo estranho. Ao clicar no regador, o jogo novamente foi encerrado. Depois de reiniciar pela segunda vez, eu já estaria imaginando que o PC pegou um puta vírus. Ao reabrir o jogo, ele resolveu entrar na loja do Crazy Dave para ver o que iria rolar, e por muita sorte o jogo não fechou novamente. Assim que ele abriu, ele notou que o Crazy parecia um pouco incomodado. Talvez seja pelo fato dele não ter corpo e a cabeça dele estar flutuando no ar. O Dave não disse nada, apenas sorria e olhava fixamente para baixo. Voltando ao menu principal e entrando no almanaque suburbano, as plantas e os zumbis também haviam sofrido certas alterações. Algumas plantas tinham seu modelo completamente originais, outras choravam ou tinham uma expressão triste, como as ervilhas e os girassóis. Algumas, como a planta carnívora ou Spike Grass, tinham sangue em seu corpo. No entanto, os zumbis tinham uma mudança em comum. Todos tinham olhos vazios e completamente negros. Ao finalmente clicar no modo aventura, a mão zumbi apareceu como sempre, porém a música e o som eram extremamente altos.
Era um barulho quase insuportável, que para nossa alegria não durou muito. Ao iniciar, o jardim também havia sofrido certas alterações, já que tudo tinha um filtro vermelho. Ele escolheu as plantas e deu início à partida. Porém, ao invés da partida ser iniciada pela frase "pronto, pronto, planta", apareceu a frase "prepare-se para morrer". Então se deu início, o primeiro zumbi apareceu e, como de costume, o jogador começou a preparar a defesa. Foi quando a ervilha atingiu o primeiro zumbi que ele notou algo estranho. Havia caído sangue, mas havia algo mais assustador. Quando os zumbis morriam, eles deixavam uma poça de sangue ainda maior no local. Depois disso, a partida continuou normalmente, nada de tão estranho ou fora do comum. Ele continuou jogando e finalmente chegou à última horda. Agora era só relaxar e esperar. Finalmente ele havia completado a fase, porém ao clicar na bolsa de moedas, a tela escureceu e começou a ser ouvido sons de mordidas. Os zumbis haviam comido todas as plantas. O jogador havia perdido a partida. Ao invés da mensagem "quando você perde o nível", manchas de sangue apareceram por toda a tela, e o grito parecia que nunca iria ter fim. Nessa hora o jogo ficou travado, sem poder fechá-lo ou desligar o PC. E de repente apareceu uma imagem de um zumbi saturado, com dentes saindo da boca e olhos vermelhos. E um som mais alto e mais assustador pôde ser ouvido. Joé! Por fim, o jogador conseguiu desligar o computador, porém ele já estava muito quente e por motivos claros, ele não queria ligá-lo novamente. No dia seguinte, mesmo com um certo medo, ele resolveu ligar o PC que, surpreendentemente, ainda estava funcionando. Ao verificar os e-mails, um deles o chamou a atenção. Havia uma mensagem de um usuário chamado de U53RDV. Eu fui um dos desenvolvedores de Plantas vs Zumbis. Eu queria que o jogo tivesse um visual mais realista, mas eles negaram a minha ideia. E depois de uma discussão, isso gerou insultos, e isso acabou me fazendo ser demitido. Como vingança, invadi os computadores onde o jogo foi desenvolvido para modificar anonimamente uma das versões deste jogo. Parabéns, você foi a primeira vítima a encontrar minha versão. Contanto que você tenha o jogo instalado em seu computador, seus dados serão enviados para mim, e não se preocupe em tentar desinstalá-lo, pois assim que este e-mail for finalizado, será baixado um vírus que forçará seu computador a ter o jogo permanentemente.